Joel, capítulo 2, versículo 28, diz o seguinte, ó. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Somente até aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês a quarta parte do meu testemunho e eu vou falar sobre o dia em que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, como foi que eu busquei, né, porque eu falei sobre isso no último vídeo e é isso. Bom, como eu comentei com vocês no vídeo passado, assim que eu conheci jovens avivados, jovens que desejavam a presença de Deus, eu comecei a desejar aquilo também. Eu via jovens falando em línguas estranhas, jovens sentindo a presença de Deus, e aquilo despertou em meu coração o desejo de sentir a mesma coisa. E foi quando eu comecei a buscar a Deus na simplicidade das minhas palavras, porque eu não sabia como pedir, eu não sabia como orar. E eu dizia para Deus, eu falava com toda a convicção que eu queria ser batizada e falar em línguas estranhas. Era algo que o meu coração estava desejando. E eu fiquei em contínua oração. Até que chegou um dia em que eu comecei a ter aquela certeza dentro de mim de que eu já tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Eu só não falava em línguas estranhas, mas eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo. Ele já estava habitando em mim, porque eu estava vivendo de uma forma diferente, eu estava vendo as coisas de uma forma diferente, eu estava sentindo uma paz, uma alegria dentro de mim que não vinha de mim mesmo, sabe? Eu falei, não, o Espírito habita em mim. E eu comecei a ter aquela certeza dentro de mim, sabe? Que eu já tinha recebido o Espírito Santo, só não falava em línguas estranhas ainda. Até que teve um dia que nós estávamos reunidos, né, eu e os jovens, e a gente entrou nesse assunto. Na verdade era eu, Luan, Guilherme e a minha irmã Amanda. Nós estávamos conversando e a gente entrou nesse assunto de batismo com o Espírito Santo e tudo mais. E eles me perguntaram, né, você já foi batizado? Eu falei assim, já fui. E aí um jovem virou e falou assim, mas você fala línguas estranhas? Aí eu falei assim, não. Aí ele foi e falou assim, então você não foi batizado com o Espírito Santo. Porque quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente fala em línguas estranhas. Eu cheguei em casa triste e eu falei assim, Deus, eu ainda não fui batizada com o Espírito Santo. E eu quero falar em línguas estranhas, quero ser batizada com o Espírito Santo. E aí eu comecei novamente. Jejuava para receber o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Mas aí eu comecei a ser mais claro. Eu falava assim, eu não só quero ser batizado com o Espírito Santo, mas eu quero falar em línguas também. E aí eu era muito clara com Deus, sabe? Até que teve um dia que eu estava no culto e eu comecei a sentir uma presença muito forte, sabe? E vinha umas línguas na minha mente, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu falei assim, não, acho que eu ouvi vídeo demais, ouvi muitas pessoas falando em língua estranha, eu decorei isso daqui e é da carne. E eu não falei. E aí eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube sobre esse assunto. E aí eu encontrei um vídeo no qual a moça comentava que ela também sentia que era da carne, então ela não falava as línguas que vinha na mente dela. E aí até que teve um dia que um pastor chegou, colocou a mão sobre a cabeça dela e falou assim, ó, solta o que tá na sua boca porque é de Deus. Aí eu falei, né, eu falei pra Deus, falei assim, eu quero que seja desse jeito. Quero que chegue em mim, coloque a mão na minha cabeça e manda eu soltar porque é do Senhor. E fiquei assim por um bom tempo, até que teve um dia que eu tive um sonho. Eu lembro que eu tava dormindo com a minha avó e eu sonhei que eu estava falando em línguas estranhas. Mas o sonho ele era tão real que no sonho eu ficava assim, eu preciso acordar, senão eu vou acordar a minha avó. Porque eu falava em línguas e eu não conseguia parar. E eu falei assim, meu Deus, eu vou acordar minha avó, eu preciso acordar. O sonho foi muito real. E aí naquele dia mesmo eu mandei mensagem pro meu amigo, que hoje é meu líder. E eu falei assim, olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. E parecia que era muita verdade e tal. Aí ele falou assim, ó, ora a Deus e pede pra ele te mostrar mais uma vez, porque Deus ele não nos deixa dúvida. E se for de Deus, ele vai te revelar novamente. E aí eu comecei a orar, olha, se foi realmente um sonho do Senhor, uma confirmação do Senhor de que eu já sou batizada com o Espírito Santo, que essas línguas que estão vindo na minha mente não é da carne, revela pra mim novamente, que eu venha ter um sonho novamente. E aí passou um tempo, eu sonhei novamente que eu estava falando em línguas estranhas, e aí eu acordei e falei assim, é de Deus. É de Deus. Então, gente, não precisou que ninguém
colocasse as mãos sobre mim para que eu liberasse as línguas estranhas. Não veio nenhum pastor pedindo para que eu liberasse línguas estranhas. Eu simplesmente senti que era de Deus. Deus me revelou em sonho 2 vezes, tá? Deus, ele quer o quê? Um coração sincero. Se ele vê que você está desejando mesmo ser batizado com o Espírito Santo, receber os dons do Espírito, ele vai vir sobre você, ele vai derramar sobre você esse dom tão maravilhoso, tão incrível, sabe? Porque a própria palavra nos diz que ele derramaria sobre nós o Espírito dele, não seria só sobre uns e outros, é sobre todos, toda a carne. Então, se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, se você deseja ter os dons espirituais, ore com fé, busque com fé, com o coração aberto, revele essa vontade para Deus. Eu sempre falo sobre isso nos vídeos, gente. É muito importante você compartilhar com Deus o desejo do seu coração. Se é isso que você quer, peça com clareza, na simplicidade das palavras, porque eu não sabia orar, gente, eu não sabia orar, mas eu pedia na simplicidade e Deus, ele ouviu as minhas orações. Então é isso, gente, esse foi o testemunho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e comente aqui nos comentários como foi o batismo de vocês com o Espírito Santo, como é que foi a experiência de vocês, eu quero saber, tá certo? Eu espero vocês aqui amanhã, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!